Olá, habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um episódio do Ninho das Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e nós falaremos hoje sobre a filosofia da química, ou seja, dois assuntos que eu não tenho a mínima ideia do que falar. Oi gente, eu sou o Pedro e eu tô muito interessado pra saber se todo mundo aqui já sabe a piada do urso polar. Oi gente, eu sou a Angélica e olha, de filosofia eu até que gosto, mas de química... Oi, e com esse clima maravilhoso! Tô brincando. Trouxemos... Gente, Tô brincando, Marcelo. Esse episódio, gente, vamos fazer uma oração nesse episódio, porque, gente, eu não sei se você sabe, existe uma piada interna aqui. O episódio do professor Marcelo, ele foi programado, se não me falha a memória, para setembro do ano passado, né? Fizemos um episódio maravilhoso, onde nós falamos sobre a alquimia, sobre arquétipos junguianos, falamos sobre inconsciente coletivo, sobre pessoas da Europa que pensavam com os mesmos processos moleculares que as pessoas aqui, os indo-americanos. Gente, um negócio maravilhoso, mas infelizmente nós perdemos esse episódio por falhas técnicas, sofremos demais, marcamos um novo episódio para o nosso professor, algumas intempéries, mas hoje especialmente temos aqui a presença dele, este homem, um polímata entre nós, o homem que... E olha, hoje uma data especial, claro, você não estará vendo nesta data, mas nós estamos gravando no dia 29 de março, dia de aniversário desta lenda que está aqui conosco e de aniversário de casamento. Uma salva de palmas para o professor Marcelo! Simplesmente Marcelo. Marcelo, uma honra ter você aqui com a gente, Marcelo. Muito obrigado pelos convites, por ter aceitado esse convite, né? Não, quem está feliz, bem, sou eu que estou feliz e tchau, Angélica. Troca o rosto, por gentileza. Corta e troca o rosto. Vamos começar então esse papo maravilhoso como a gente já tenha dito aqui, que é a filosofia da química. E, gente, senta porque vai ser muito louco esse episódio. E eu já queria começar a pergunta de qual que é a importância dos líquidos na origem da vida. Gente, eu pareço muito intelectual falando desse jeito, né? Mas é tudo roteirizado isso aqui, tá? Então, eu sei, assim, por exemplo, eu vou aqui dar os meus palpites. Quando a gente fala sobre mitologia hebreia, no caso, né? E eu falo mitologia, perdão aqui, mas a gente fala que tudo se começou na água. Né? Por aí lá, a gente fala que no começo era escuridão e era sem forma vazia, e o Ruach HaKodesh, né? E o espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Então eu queria saber agora, né, com ciência, né, química, qual que é a importância desses líquidos na origem da vida? É interessante essa pergunta, porque eu vou tentar responder assim de maneira mais ampla possível, mas dentro de um contexto de filosofia da química, eu só gostaria de falar uma coisa antes de objetivamente responder essa pergunta, é que, veja, a filosofia da química, ela visa questionar os conceitos químicos e qual a importância desses conceitos para a humanidade. Isso é feito há muito tempo para a física e para a biologia, mas a química é uma coisa relativamente nova com relação a esses questionamentos. Isso eu lembro do episódio passado. Sim. Agora, a importância dos líquidos para a vida, eu gostaria de resumir isso numa frase. Não existiria vida como nós conhecemos se não existisse água no estado líquido. Então... existe a água no estado líquido, ela é a base da vida como nós a conhecemos. Nós aqui, todos nós, somos feitos com células que contêm água. E quando nós procuramos vida em outros planetas, o que é importante achar? Água líquida. Se não tiver água líquida, a gente nem perde tempo questionando sobre a vida. Interessante uma coisa que você mesmo está dizendo, porque esses dias eu sou curioso, gente. Eu quero que um dia, quem sabe, né, chegar perto dessa inteligência, mas eu estava vendo que uma das luas de Júpiter
Júpiter. Eu não lembro qual dessas luas. Eu acho que é a Europa. É a Europa, que ela tem uma crosta de gelo absurda Sim, e sim. possivelmente existe um processo de água líquida lá pra baixo. Então, gelo já tem, já é provado. Sim. Agora, a necessidade tem que ser líquida. Isso. Gelo a gente já achou assim em alguns lugares fora da Terra, mas líquida, por exemplo, provavelmente embaixo dessa camada de gelo, você deve ter ali água líquida, mesmo porque o gelo serve como um isolante. Então ele vai preservar essa água na forma líquida. O problema é furar esse gelo. E a gente não tá falando de uma temperatura de 0 grau. Não, tá falando de algo bem abaixo de zero e tá falando assim de quilômetros de gelo. E uma coisa que você mencionou, a filosofia da física e da biologia surgiram antes da filosofia da química. Mas Sim. por que isso aconteceu? Porque a química, a física, veja, a física e a biologia no final do século XIX, começo do século XX, elas trouxeram questões revolucionárias. Então, do tipo, teoria da evolução de Darwin, a mecânica quântica, tudo isso levou a questionamentos, mas a química sempre foi ali a ovelha negra da família que não entrava nessa roda. Até que a química conseguiu criar um conceito que se chama ligação química. Aí, a partir da ligação química, muitos filósofos da química, apareceram esses filósofos da química, e, veja, é uma coisa muito estranha. Por que um átomo se une ao outro? Meio estranho isso. Tá? Essa é uma coisa que vale a pena ser pesquisada mais a fundo, e você só consegue usar mecânica quântica. Agora, uma coisa que eu queria dizer, e isso é importante. A mecânica quântica, como nós a conhecemos hoje, não explica a química na integralidade, na sua integralidade. Isso, senão eu não vou conseguir falar. Veja, em alguns momentos, por exemplo, como os elétrons se distribuem dentro dos átomos, eu tenho que usar um postulado de Pauli. E o nome já fala, é um postulado. Então eu não consigo deduzir isso da mecânica quântica. Então eu sou obrigado a acreditar num postulado e a partir dali construir a química. Então, senhoras e senhores, a química não pode ser reduzida à física, o que é um problema. Tá? A intriga entre os físicos e os químicos. Exatamente. Essa é a ideia. Marcelo, e ainda relacionado a isso que você está falando, por que se torna tão difícil fazer o estudo desses líquidos? Sim, porque, veja, os sólidos são muito organizados. Então, eu sei que eu tenho um modelo matemático que vai trabalhar com alguma coisa muito organizada. Os gases, eles são caóticos. Então, eu sei que eu tenho um modelo matemático que vai trabalhar com o caos. Mas o que são os líquidos? São sólidos que não deram certo? São gases que não funcionam direito? É um meio termo. Ele não se encaixa. Entendeu? E tanto é que é o seguinte, vocês podem achar estranho, mas os primeiros modelos que surgiram para líquidos eram modelos que tratavam os líquidos como gases com características sólidas. Eita. É meio estranho, né? Mas eles explicavam alguma coisa. Por exemplo, lembrem-se, o vidro. O vidro de um copo e tal. É um líquido. Eu sabia disso. Eu aprendi na escola. E sempre tiravam sarro de mim. Meu Deus. Falava assim, mentira, você é louco. Eu falava, gente, um dia uma professora de química disse que é só você ir lá nos vitrais das igrejas na Europa que tá mais parte na grossa embaixo do que fininho em cima, porque ele escorreu. Ele escorreu. E é interessante isso. Tá vendo, sociedade alternativa? Vou tomar meu líquido. Isso não muda o fato de você ser louco, né? Nossa! Aqui tem um líquido ao quadrado nesse copo. É verdade. E uma coisa interessante é que o problema é que ele escorre muito devagar. E uma das medidas que nós fazemos sobre isso é interessante, que se chama número de Débora. Tá?
E Débora, ela aparece na Bíblia. Com certeza, juíza. Beijo, Débora. Não tá escutando. E se não me engano, agora eu não vou lembrar disso daqui, mas ela fala qualquer coisa que as montanhas escorrem perante os olhos de Deus. Porque ele olharia para as montanhas ali no padrão dos milênios. Então, para ele, estaria escorrendo. Por isso, esse número foi adotado. Interessante, né? Extremamente interessante. É interessante. Tinha que ser o quê, Tainá? Mulher. Tinha que ser a juíza mandando. Gente, Débora é um negócio tão louco, pessoal. Eu sou um adeno, porque assim, você tem que ter. A gente tá falando de uma juíza que julgou o povo de Israel há, sei lá, 2.500 anos. Então, imagina, há 2.500 anos, uma mulher juíza sobre um monte de homem bárbaro, gente. Tinha que ser a mulher, né, gente? Não pela coisa. Para falar sobre leis aí. Realmente, tem que ser respeitada. Mas, Marcelo, como que a estrutura físico-química dos líquidos se reflete no nosso universo? Então, isso é interessante pelo seguinte, existem vários modelos, estou balançando aqui, que você pode estudar o seguinte, o universo em grande escala, tá? E você pode tratar o seguinte, veja, você tinha um caos e de repente você tem galáxias, certo? Sim. Essas galáxias são mais organizadas. Dentro das galáxias você tem sistemas solares que são organizados. Então você pode tratar isso como um grande líquido, se organizando, como se ele estivesse solidificando, tá? Ou se movendo de maneira mais lenta. Matematicamente falando, isso é bem complexo. Bem complexo. A matemática disso, você precisa de computadores e tal para poder tratar. Mas, por incrível que pareça, nós conseguimos modelar o universo, não todos os modelos, tá? O problema é que talvez esse líquido não esteja na terceira dimensão, mas esteja em outras dimensões, podendo chegar até... E isso vai por aí afora. Mas os 7 podcasts. Então a gente pode dizer que nosso universo é uma forma de líquido, pelo menos? Nós podemos dizer, bem, eu vou ser bem assim, ortodoxo, assim, podemos dizer que existem modelos que tratam esse universo como líquidos, tá? Porque para eu dizer o que o universo é um pouquinho complicado. É uma petulância, mas assim, aqui a gente tá com o doutor Marcelo. Eu aceitaria. Se ele dissesse pra mim, eu aceitaria. Não. A verdade, pessoa. Mas só pra gente concluir um pouco mais esse papo, isso se reflete... Todo esse pensamento de estruturas, moléculas, isso se reflete na sociedade. A gente tem algum... Porque assim, vou devagar aqui, pegando algumas coisas que eu sei. Esses dias eu estava vendo um professor matemático dizendo que aquela medida áurea, né? Sim, proporção. Proporções, isso tem reflexo em conchas, em estruturas jônicas, em um monte de situações muito doidas que você fica vendo e você começa a ficar doido, pirando. Essas estruturas, né, tanto de moléculas físico-químicas, elas se refletem em alguma coisa na sociedade? Sim, essa é uma pergunta muito profunda e eu vou falar de um caso muito sério, mas assim, que para você ter uma ideia aonde todos esses estudos podem levar. E aliás, é um tema que eu gostaria de depois desenvolver no meu pós-doutorado e tudo mais. Olha só. Só lembrando aí a todos os nossos ouvintes que nós estamos aqui com o doutor Marcelo, né? O nosso professor de química, doutor especializado no top das galáxias. Não é qualquer coisa não, gente. Bem... mas voltando aqui, saindo do top das galáxias. Então a gente tá falando assim, eu vou fazer meu pós-doc, a galera tá falando, nossa, tá petulante esse professorzinho de química, né, gente? Professorzinho de alguma coisa aqui sou eu, entendeu? A gente tá falando de doutores, aqui é outro nível. Mas vejam só, isso é bem interessante, muito sério, é uma pesquisa séria, mas muito... isso pode trazer um benefício enorme, assim, do ponto de vista social, e me interessa muito do ponto de vista da filosofia da química, é o seguinte, imagine um líquido e a superfície de um líquido, e você tem moléculas que estão ligadas ali. Se essas moléculas estão fortemente ligadas, elas não vão conseguir evaporar. Se elas têm uma ligação frágil,
pode ser que elas não se liguem, elas consigam evaporar, tá? Isso é um fenômeno físico, beleza. Sim. Por incrível que pareça, um pesquisador francês, ele acabou de lançar um livro que chama Weak Links. Ele percebeu o seguinte, e isso é muito sério, mas muito importante. Pessoas que têm alguma disfunção, que não conseguem ficar ligados a um grupo, porque não estão conectados com aquele grupo, podem se desligar com facilidade. E a matemática e a estatística com que isso acontece lembra a dos líquidos. Isso é impressionante. Realmente, uma coisa... Até deu um pouco aqui. Quer dizer, entendeu? Então, a gente pode fazer essa comparação de um comportamento social com um comportamento químico, sim, de comportamento que as moléculas têm. Existe um ramo já da física que chama sociofísica. E justamente um grupo de pesquisadores agora está começando a desenvolver a socioquímica. Que legal. E você está fazendo isso? Inclusive, né, as moléculas sozinhas elas vão se evaporando com o tempo, né? Que isso pode ser trazido para a nossa sociedade também. A morte. Exatamente. O Pedrão já foi. O Pedro já foi, eu fiquei. Pode, certo. E existem casos que isso está sendo colocado em pauta para estudos e tal. Tá? Então, veja bem, tudo é uma questão de conexão, tá? Por exemplo, aqui vocês têm, esse pesquisador diria um certo link, mas se o link aqui se tornar fraco, alguém pode sair. Agora, você prevê este vai sair, esse não vai sair, nós não conseguimos fazer isso, como nós não conseguimos fazer com as moléculas da água. Mas, na média, nós temos uma ideia. E todos os dados pesquisados até agora mostram uma estatística semelhante. Isso é de bastante relevância, tá? Tem livros sobre isso, eu me lembro aqui do Weak Links, e tem outro que eu acho Social Chemical Phenomena, mas é algo que só tem em inglês por enquanto, porque isso está começando a ser estudado agora. Não, quando os caras vão lá, então rolou uma química? Porque rolou uma química mesmo, E esses relacionamentos, essa relação que a química tem com a sociedade é algo muito forte. E é uma das coisas que eu percebo muito nas nossas conversas que a gente tem na sala dos professores. Eu não sei se você sabe, eu falo para qual, Arthur? Eu falo para 2 ou para aquela? Para aquela? Eu não sei se você que está nos assistindo, nossa sala dos professores é uma sala muito rica de muitos assuntos, que muitas vezes a história não vai poder contar, mas assim... Mas eu gosto muito das minhas quartas-feiras, porque é o dia que eu tenho aqui o professor Marcelo pra gente trocar muitas ideias, é muita coisa legal, muita coisa produtiva. Pra mim é uma aula que eu tô tendo o tempo todo com você. E eu queria saber, porque eu percebo que é algo que te chama muito, assim, você gosta muito de quando a gente fala sobre assuntos sociais, mesmo tendo, né, sua graduação, mestrado, doutorado, tudo nas áreas das exatas. E essa paixão, ela é efervescente a nível acadêmico, curioso? O que te motiva a saber conversar esses assuntos sociais, a discussão é só mesmo por espaço da química ou não? Isso vem um pouco do Marcelo também, de tipo, essa curiosidade aos aspectos sociais também? Eu acho, bem... eu vejo... Agora o roteiro já era. Agora já era. Vamos embora. Agora pega o roteiro, joga fora. Eu acho o seguinte, que se você... O conhecimento, a divisão do conhecimento é um fenômeno humano. O conhecimento é o conhecimento. Então, essa divisão, como nós... Você é bem isso mesmo. Essa divisão, como nós somos pequenos, nós dividimos para poder entender. Mas eu sempre gostei muito de humanas, eu gosto muito de artes. E justamente essa ideia da filosofia da química é uma possibilidade de você juntar essas duas vias que erroneamente andam muito separadas. Tá? Eu acho que eu acho que ambas poderiam uma ganhar, assim, uma vai ganhar com a outra, certo? É uma situação ganha-ganha. Então é uma situação que e mais do que isso, eu estava comentando aqui no off
que... É agora que o podcast fica legal. Que, por exemplo, se você pegar as ciências humanas, você fala em sociedade líquida já há um bom tempo. Beijo, Balme. Certo? E agora o pessoal aí de exatas está levando esses conceitos, estão levando esses conceitos aí, mas estão levando a sério. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que as exatas estão estudando as humanas? Peraí, gente. Que isso, exatas? Qual câmera que eu olho agora, o Arthur? Essa aqui? Que isso, exatas? Que isso, exatas? Meu Deus do céu. Entender esse animal exótico aí, essa espécie diferente. Mas, e eu fico muito feliz que isso ocorra. Acho que eu fico muito feliz porque nós vamos só crescer através da integração da diversidade. Essa é a verdade. E, gente, quando o Marcelo fala... Qual que eu sempre tô olhando agora? Eu tô perdido. É essa aqui. E assim, os meninos estão aqui de prova, a gente tá com um monte de gente aqui atrás, e agora a gente... É uma das primeiras vezes que a gente faz sem pauta aqui o negócio, mas é tão legal porque, assim, o Marcelo, ele quando ele fala quando ele gosta das humanas, ele é muito eufêmico. Na verdade, ele domina também as humanas, domina as artes. Porque assim, e ele conversa de uma naturalidade muito grande dentro de sala de aula, a galera adora aqui o professor Marcelo, e a gente assim sente uma inveja, um ódio. Aí assim, e esses dias o Marcelo fez um negócio, quando você acha que ele, tipo assim, ele gosta de flertar com as outras áreas, vocês não estão entendendo o que é o flerte de Marcelo. Esses dias ele trouxe um livrinho das melhores redações. Eu vi esse livro. Da Unicamp. Eu vou falar. Tava entalado aqui. Vou falar. Ele trouxe um livrinho que ele quis me mostrar. Tipo, ô Gabriel, deixa eu te mostrar aqui. Ele tipo, ô Gordinho, chega aqui, vou te mostrar o livro das redações, das publicações. Antigamente a Unicamp tinha esse costume de publicar as redações com maiores notas, as notas 60. Na nossa época era 60 a redação. E ele abriu uma dissertação escrito assim, Marcelo. Eu falei, Marcelo, o que é isso aqui, Marcelo? Ele falou, eu tirei 60 na época que eu fiz vestibular. Primeira parte. Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa, nessa escola, Marcelo, eu sou professor de redação, Marcelo. E você, Gordinho? Eu sou professor de redação, mas quando eu entrei na sala do terceiro ano, a primeira coisa que o terceiro ano perguntou pra mim, Gordinho, qual foi a maior nota que você tirou na redação? E eu falei, o professor de química tirou 60 pontos na redação, nota máxima, Unicamp, e foi publicado. E você? Eu falei assim, eu não gosto dessa brincadeira, tá bom? Vamos parar e vamos voltar pra aula. E isso é Marcelo, gente. E eu queria, tipo assim, desafiar aqui esses meus queridos alunos aqui a contar o que esse homem faz em sala de aula, gente. Tudo. Conta aí. O que ele não faz em sala de aula. As histórias de conhecer o Spock, as histórias de ir pro Japão. O cara fala japonês. Fala aí! Bota pra fora! Ô Marcelo, eu queria que você comentasse sobre aquela história da coruja eletrocutada. Por sim. favor. Por favor, eu amo essa história. Por favor. É porque é o seguinte, eu tenho um amigo, Falcão, e... Peraí, quem foi que eletrocutado? Foi o Falcão, a coruja? Não, foi a coruja, eu tinha uns 8 anos e a gente encontrou uma coruja morta. E aí a gente começou, foi o seguinte, Falcão, vamos pegar essa coruja aqui, vamos ver o que... Gente, tá muito engraçado falar Falcão, vamos pegar essa coruja. Eu não sei se você agora já tá tecendo um conto, uma fábula, já tô me confuso. Vamos pegar essa coruja. E o que aconteceu, que eu contei para eles, é o seguinte, nós conseguimos aplicar algumas correntes na coruja e ela se mexia. Quantos anos você tinha? 8 anos. Ai, meu Deus, 8 eu tô começando a ficar 8 anos nervoso. a gente tava comendo terra. Eu comia acho. terra. Marcelo fazendo a coruja nos tais. Ela se mexia, só que só que a gente não tinha a mínima noção da intensidade da corrente. Então, começou a fritar a corujinha. Meu Deus! E foi assim que eu criei o Wi-Fi. Gente, Não, fica e a melhor mãe cada do vez Falcão muito. falou, o que vocês estão queimando aí atrás? Nada! Nada demais. Meu Deus, mas 8 anos o Marcelo e o amigo Falcão fazendo experiências para ressuscitar a coruja. Agora, já que você, se você me permite uma história bem interessante. Por favor. Uma história que eu gostei muito, assim, quando eu fiz o intercâmbio no Japão, né? Então, eu estudei uma parte do meu colegial lá. E eu dei muita sorte porque ao lado da minha casa tinha um professor da Universidade de Osaka. Então eu fiquei muito maravilhado pelo seguinte, um dia ele falou assim, eu falei para ele, puxa, eu estava lendo um negócio aqui sobre plasma, que é o quarto estado da matéria, certo? E aí ele falou assim, você quer ver plasma? Isso eu estou falando dos anos 80.
né? E aí eu falei assim, mas é claro, né? Aí ele falou assim, então vamos passear na Universidade de Osaka. Ele me levou lá, me apresentou um aparelho de plasma e tal. Era o professor Minami. E beijo, professor. Como é que é beijo em japonês? Não, não pode mandar beijo. Não pode. Como é que fala? Arigato? Como é que é? Arigato, domo arigato. Domo arigato. Domo arigato. Como é o professor? Minami Sensei. Minami Sensei. Ah, eu lembrei do Naruto. Tá. Aí o que aconteceu? É interessante que, claro, poxa, eu tinha 16 anos, você entrar numa universidade japonesa, aquilo era fantástico, né? E o professor Minami fala, pode mexer aí, ver o que você quiser, porque o laboratório era dele. E isso aí é uma coisa assim que me marcou muito. E graças ao professor Minami eu fiquei interessado em estados da matéria, né? Então temos o professor Minami aí com um pezinho na tua paixão por química. Ah, sim, claro. Isso é fundamental. E já ligando aí sua paixão iniciada aí, você poderia dizer um pouquinho... Um dia você comentou na aula sobre... Os segredos do professor Marcelo. Então vamos encerrando agora. Tome cuidado com as histórias que você quer que ele conte. Você trouxe um rolo, assim, um banner com todo o seu estudo lá pela Universidade da Unicamp. E coube? Era gigante. É um banner. Na verdade, é um banner que eu tinha apresentado num congresso em Tsukuba, no Japão. Isso já depois que eu tinha feito o doutorado. E daí eu queria, justamente com o banner, eu queria mostrar que quando vocês estudam lá a redação, aquele banner tem uma introdução, desenvolvimento, conclusão, então você tem que saber organizar. Aí voltando de novo aos humanos, certo? Os gêneros textuais. Isso, exatamente. Comunicação é humanas, né? Entendeu? E a questão ali era um estudo que tinha sido feito, apresentado em Tsukuba. Tsukuba é uma universidade extremamente tecnológica no Japão, tudo assim que é meio diferentão, é inventado em Tsukuba. E quando a gente fala tecnologia, é no Japão, tá, gente? Só pra dar uma lembrada que assim, é a terra do Transformers. Isso, exatamente, né? Começou com o Ultraman. Aí o que aconteceu... Só pra dizer, esses dias a gente ficou a tarde inteira conversando sobre Jaspion, Ultraman, uma coisa de louco, gente. E o interessante naquele banner é exatamente mostrando como é que você resume uma pesquisa científica. Tá? Sério? É que eu não tive a oportunidade de explicar tudo para vocês ainda, porque eu estou esperando desenvolver alguns assuntos, daí eu posso entrar e mostrar ali como é que a gente desenvolve esses assuntos. Interessantíssimo. Pra você ter ideia, assim, é isso que é muito legal quando a gente está aqui conversando e a gente deixou esse momento de storytelling mesmo para a gente conhecer cada vez mais o professor Marcelo, é porque muitas vezes a gente pensa que assim, o professor de química entrou na sala de aula vai falar de moléculas, né? Vai falar de relação covalente. É covalente? Covalente. Relações covalentes, pontes de hidrogênio. Eu vou rasgar meu quimiquês aqui agora. Bico do pato, do mosquito, do osso. Vai embora. Mas mal sabe que este homem que está aqui, ele traz vários assuntos. Cara, e o que é legal, os alunos estão aqui para provar, é que ele fala com uma naturalidade. Esses dias, eu só esses dias, a gente fala esses dias porque eu conheço a gente, vocês conhecem há uns 2 anos já, né, Marcelo? Mais ou menos isso. Esses dias ele falou assim, não, deixa eu te contar uma coisa. Eu tava esses dias, um tempo quando eu tava me formando na Unicamp, eu tava passando ali na frente do teu instituto, né, que é a Faculdade de Educação. Fiquei com uma curiosidade. Falei, poxa, acho que eu vou entrar ali porque eu quero conhecer uma pessoa. Não sei se ele vai estar. Bateu na porta, quando ele abriu, ele falou, eu conheci o professor Paulo. Eu falei, professor Paulo? Não, foi um professor, não sei o que era dele. Não, professor Paulo Freire. Eu falei, oi? Pera. Oi? Volta tudo. Volta tudo. Eu queria que você contasse essa parte pra gente. Como foi encostar na mão do gênio? Por favor, conta pra gente. Era uma tarde. Mas foi o seguinte, eu olhei assim, vi a plaquinha do nome dele lá, né? Paulo Freire e tal. Fiquei até com a perna meio tremendo. Falei, vou arriscar. Bati, pode entrar. A hora que eu entrei, tá aquele senhor, já estava um senhorzinho na época. Sim. E eu falei, professor, eu só estou aqui para agradecer por tudo. Daqui a pouco eu vou chorar aqui. Tá? Quem não choraria, né? Assim, só de imaginar você falando com o Paulo Freire já me deixa emocionado. Falei assim, professor, eu só estou aqui para agradecer tudo que o senhor fez por nós.
né? Não só na Unicamp, mas por todos aqui. Brasil, né? E ele fala, que é isso, meu filho? Me dê um abraço. Coisa boa. Entendeu? Então, era um bônus, assim, eu estava, acho que na hora do almoço e tal, daí eu falei, estou caminhando aqui, voltando para Química, vou passar na educação aqui, vou ver. Vou passar na educação, vou ali dar um beijo no Paulo Freire, meu amigo. Sabe? Vou ali dar uma cheirada, Não, calhou que encontrei Paulo Freire. Fora o professor de Química que você tem a régua. Conta essa, porque isso é importante também. É verdade, é verdade. O professor Aécio é um dos fundadores da Química da Unicamp, né? E o filho dele estudou comigo, então eu já era muito amigo do filho, e eu ia nos churrascos, e é claro, o professor fundador da Unicamp, eu estava lá, eu ficava conversando com ele tem altas histórias, assim, ele fez USP, daí resolveu fazer a Unicamp, aquela aventura no meio do canavial. A gente avança na vida, evolui, né? Aí o que acontece é o seguinte, eu sou forçado a concordar. Obrigado. Não, eu quero dizer uma coisa, que depois que Marcelo entrou nessa escola, porque sempre é USP, o gordinho da Unicamp. Aí quando entrou o Marcelo, que agora é essa metificação que nós temos entre nós, aí a galera deu uma amenizada na Unicamp aqui, porque a pessoa chega e fala assim, mas o que tem na Unicamp? Eu falo assim, tem o Marcelo, eles... É verdade. Não, e aí o professor Aécio, eu não sabia disso e tal. O filho dele, depois que o professor Aécio faleceu no ano passado, eu fiquei muito, assim, lisonjeado, assim, foi uma honra. Ele falou, olha, meu pai guardou para você uma régua de cálculo. E a régua de cálculo que ele usava na USP na época, tá? Quando ele era aluno ainda. E... Imagine, uma régua de cálculo é uma coisa que um instrumento que você utilizava para fazer raiz quadrada, logaritmo, esse tipo de coisa. Eu não sabia nem que régua fazia isso. E você não tinha nenhum equipamento eletrônico que fizesse. Você podia ter um computador do tamanho dessa escola para fazer isso, ou uma régua de cálculo. E um cérebro potente, né? E ele colecionava réguas de cálculo e deixou a coleção para o filho dele. E esse ano eu fui no aniversário do filho dele, lá em Campinas, aí o filho dele falou, meu pai separou isso daqui para você. Gente. E aí eu guardo a régua e pretendo depois, a Unicamp tem um museu ali na Química, com livros importantes, objetos importantes, e eu acho que eu vou doar a régua do professor, estou pensando seriamente nisso, doar a régua do professor Aécio, para que ela fique no Instituto da Química da Unicamp, e que todos possam ver a régua de um dos fundadores da Química no Brasil. Que é isso? Isso é passar uma tarde com o Marcelo, gente. Vocês vão aí, ó, aprendendo, contando histórias maravilhosas. E é assim que funciona. Eu quero que você entenda que a gente até tá pensando em fazer um quadro aqui no Link das Feras, Histórias de Marcelo. Conversando com o Marcelo, mas a gente tentou aqui de uma forma muito bacana trazer para você quem é este professor que está aqui entre nós. Joga naquela para que nem isso. Quem é este professor que está aqui? Querido, um amigo que eu já tenho no meu coração, com certeza. Eu passo aqui tardes, às quartas-feiras, conversando um monte de assuntos, tendo aula com esse professor maravilhoso. Conversamos sobre vários assuntos e a gente quis aqui trazer um pouquinho do que é esse dia a dia, tanto como um colega de trabalho, como um professor, né, admirado, que os alunos aqui, é unânime, a gente saber que todos os professores, todos os alunos falam assim, nossa, o Marcelo chegou, nossa, o Marcelo aqui, né? E é muito legal a gente saber que o ângulo de Boituva consegue ter uma figura dessa conosco aqui, é importantíssimo a gente saber que a história, tanto que as aulas de Química possam ser tão enriquecidas com muitas histórias, e uma delas, né, que a gente contou aqui, tem várias, o cara que conheceu o Spock, o cara que subiu o Monte Fuji, o cara que tem as pedras, não sei... Tem tanta história. Gente, então isso aqui aqui é só quem é aluno ou colega de trabalho, desculpa, mas a gente pode fazer outros episódios. Marcelo, gostaria de agradecer assim, demais a sua participação aqui. A gente tá muito feliz porque agora a gente já fez a conferência, a gente parou aqui o programa uma hora pra conferir se o episódio tava rolando. Tá tudo certo, esse episódio com certeza vai sair. Mas antes de você ir, a gente quer deixar pra você uma recordação, que é um marcador de páginas do Ninho das Feras, que só é para os feras. E agora, né, subiu o nível do da fera aqui. Um docinho também gostosinho para o nosso querido professor. Uma salva de palmas para aqui o doutor Marcelo, nosso professor de Química aqui da Escola Anglo de Boituva.
E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu queria que você não esqueça, por gentileza, de clicar ali no botão do curtir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quem sabe você está gostando dessa nova versão de apresentar os nossos professores, contando histórias aqui, não só falando de alguns assuntos. Mas não esqueça aí, então, compartilhe, mostra essa ideia, mostra os nossos episódios para outras pessoas. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não perca os nossos próximos episódios que estão sendo feitos com muito carinho e amor por você. Beijo do Gordinho e tchau!